bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe? Mergulhar nos primeiríssimos capítulos da Bíblia, Gênesis, do 1 ao 5. A nossa base é o próprio texto bíblico, claro, mas a gente também deu uma olhada numa análise em vídeo bem interessante que traz umas perspectivas diferentes sobre essas passagens. Exato. A ideia é explorar essas narrativas que são, assim, a base de tanta coisa, né? A criação, a origem da humanidade. Isso, o Jardim do Éden, a entrada do pecado, as consequências. E as primeiras gerações tem bastante coisa pra gente desempacotar aqui. Com certeza. Vamos ver como essas histórias lá no início já colocam temas super importantes. De onde viemos, qual o nosso propósito, como funcionam os relacionamentos e os primeiros desafios que a humanidade enfrentou, pelo menos como está descrito nessas fontes. Então vamos lá. Bloco 1, a criação. Gênesis 1. Começa com aquela frase monumental, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uhum. E aí o texto descreve tudo de forma bem organizada, em 6 dias. Primeiro a luz. Depois separa as águas, cria o céu, aparece a terra seca, a vegetação. Isso. Dia 4, os luminares, sol, lua, estrelas. Dia 5, os seres marinhos, as aves. E no sexto dia, os animais terrestres e, finalmente, o ser humano. É o clímax da criação ali. E tem aquela frase que se repete, né? E Deus viu que isso era bom. Isso marca cada etapa. E no final, depois de criar o ser humano, é muito bom. Exato. Estabelece essa ideia de ordem, de bondade original no mundo. Sim, um propósito bom em tudo que foi feito. Agora, a análise em vídeo que a gente usou, ela traz um ponto interessante já no versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Ah, sim. O vídeo menciona umas interpretações, tipo a teoria do intervalo. A ideia de que talvez tenha acontecido alguma coisa entre o verso 1, a criação inicial, e o verso 2, que descreve esse caos. É uma leitura possível, né? Outra, talvez mais comum, é que o verso 2 simplesmente descreve o estado inicial da matéria antes da organização divina. Tipo, coberta por água, esperando. Esperando a ordem. O vídeo também liga isso aos debates sobre a idade da Terra, sabe? Diz que algumas correntes, lendo a Bíblia de forma mais cronológica, usam isso para defender uma Terra mais jovem, geologicamente falando. Interessante. E essa análise em vídeo também aponta uma lógica na sequência que é bem legal. Por exemplo, a vegetação no dia 3. Antes dos animais e do homem no dia 6. Exatamente. Se a gente pensar hoje, né, com o que sabemos de ciência, a fotossíntese viria primeiro, produzindo oxigênio. Preparando o ambiente para a vida animal. Faz sentido. Uma harmonia interessante ali no relato. E o ponto alto do sexto dia? A criação do ser humano, a imagem de Deus, homem e mulher, e com aquela responsabilidade, né, de governar, cuidar da terra. Gênesis 1, versículos 26 a 28. E para fechar a semana, o sétimo dia, Deus descansa, abençoa e santifica esse dia. Estabelece um ritmo, né, um padrão de trabalho e descanso. Gênesis 2, 1 a 3. Ok. Aí a gente entra em Gênesis 2. A perspectiva muda um pouco, né? Sai da visão geral cósmica e foca mais na formação humana. Sim. Descreve Adão sendo formado do pó da terra e recebendo o fôlego da vida direto de Deus. É uma imagem bem íntima. Bem íntima mesmo. E ele é colocado no Jardim do Éden, um lugar especial, preparado para ele, com a tarefa de cultivar e guardar. E nesse jardim, 2 árvores ganham destaque, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato. E aí vem a primeira regra, digamos assim, a instrução direta para Adão. Pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento. Se comer, a consequência é a morte. Gênesis 2, 16 e 17. E a análise em vídeo que a gente viu, ela tenta explicar o porquê dessa proibição. A sugestão é que o ponto não era a fruta em si, mas o que a árvore representava. Era um ponto de escolha, um teste de lealdade, sabe? Faz sentido. Uma forma de Adão e Eva exercerem a liberdade deles e escolherem obedecer a Deus por vontade própria, para afirmar essa relação. Exato. Não era só uma regra jogada lá. Tinha um propósito maior. E logo depois, o texto fala da solidão de Adão.
Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. É verdade. E decide criar uma auxiliadora idônea, alguém que fosse compatível com ele. E é interessante que isso acontece depois que Adão nomeia os animais e não acha essa parceria. Aí Deus age de um jeito único. E aqui a análise em vídeo traz uma comparação curiosa. O jeito que o texto descreve a criação de Eva, Adão dormindo profundamente, Deus tirando uma costela. Ah, eu lembro disso. O vídeo compara com anestesia, o sono, cirurgia, a remoção da costela, e até fala em algo tipo engenharia genética ou célula-tronco, sabe? Criar um ser de uma parte do outro. É uma leitura que tenta conectar com o hoje, né? Mas o ponto teológico principal ali é a conexão profunda, a complementariedade. Sim, a reação de Adão diz tudo. Esta, sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uhum. E daí vem a base para o casamento. O homem deixa pai e mãe, se une à mulher e os dois se tornam uma só carne. O vídeo até lembra que Jesus citou isso, Gênesis 2:24, tratando como fato histórico mesmo. É verdade. E eles viviam ali naquele estado de inocência total. Estavam nus, mas não sentiam vergonha, antes da queda. Exatamente, uma harmonia perfeita. Mas aí vem Gênesis 3, e a coisa muda. Entra a serpente. Descrita como a mais astuta das criaturas, e ela vai direto na Eva. Primeiro ela planta a dúvida, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Isso, e depois contradiz Deus na cara dura. É claro que vocês não morrerão. A análise do vídeo foca muito nessa contradição direta. É o centro da tentação. E a serpente apela para tudo, né? O fruto era bonito de ver, parecia gostoso e ainda prometia sabedoria. Apelo visual pro apetite, pro intelecto. Eva cai, come e dá para Adão que estava ali com ela, e ele come também. E a consequência é imediata. Os olhos se abrem para a nudez, vem a vergonha, tentam se cobrir com folhas. E o passo seguinte é se esconder de Deus. Tentam se esconder. E a análise que a gente viu traz uma reflexão sobre a pergunta de Deus: onde você está? Uhum. A ideia não é que Deus não soubesse onde eles estavam fisicamente, né? Mas talvez fosse um convite para eles pensarem, confessarem, assumirem. Sim, uma chance. Mas o que acontece é o contrário, né? Começa o jogo de empurra. Total. Adão culpa Eva. Foi a mulher que você me deu. E Eva culpa a serpente. Foi a serpente que me enganou. Ninguém assume a própria escolha. É um padrão que a gente vê até hoje, infelizmente. Essa dificuldade de assumir responsabilidade. Pois é, e aí vem as sentenças de Deus, que são mais do que castigos, né? São como as consequências naturais daquela quebra. Exato. Para a serpente rastejar inimizade com a humanidade, para a mulher dores no parto multiplicadas, uma tensão no relacionamento com o marido, desejo e domínio. E para o homem, a terra se torna difícil de cultivar, o trabalho vira algo árduo, pesado, e no fim, o retorno ao pó, a morte física. E dentro da sentença da serpente tem aquela parte que muitos chamam de proto-evangelho, Gênesis 3:15. Ah, sim? A promessa sobre a descendência da mulher. Isso, que essa descendência vai ferir a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar. A análise que a gente viu aponta isso como a primeira dica, a primeira sombra na Bíblia de uma vitória futura sobre o mal. Uma esperança bem inicial. Mesmo no meio do juízo, né? E ainda tem aquele ato de cuidado. Deus faz roupas de pele para eles, mais duráveis que as folhas. Sim, um ato de misericórdia ali. Mas a consequência final é a expulsão do Éden, para impedir que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre naquele estado caído. E anjos, querubins como espada de fogo, passam a guardar o caminho. O paraíso está fechado. A história continua. Gênesis 4. Agora foca na primeira geração que nasceu fora do jardim, Caim e Abel. Caim vira agricultor, Abel pastor. Uma divisão de trabalho normal. E ambos resolvem trazer ofertas para Deus. Abel traz o melhor do rebanho, a gordura, as primícias. Caim traz frutos da terra. E o texto diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. E aí vem a pergunta: por quê? A análise que a gente viu explora isso. Diz que provavelmente não era o tipo de oferta, sangue versus planta, mas sim a qualidade,
ou a atitude. Tipo, Abel deu o melhor do melhor, com fé. Caim talvez tenha dado qualquer coisa, ou sem a mesma intenção no coração. É uma interpretação forte essa. Sim, foca na disposição interior. E a reação de Caim é raiva. Fica furioso, o rosto caído. E o mais incrível é que Deus fala com ele. É verdade, uma conversa direta. Deus alerta Caim: olha, se você fizer o certo, você vai ser aceito. Mas se não, o pecado está aí na porta, querendo te pegar. Mas você tem que dominar ele. Gênesis 4:7. É um chamado à responsabilidade muito claro. O pecado está ali, como uma fera esperando, mas a escolha é de Caim. Ele pode resistir. A fonte que a gente usou ressalta muito isso. Mas ele não ouve. Leva Abel para o campo e mata o próprio irmão. O primeiro assassinato. Uma tragédia imensa. E Deus confronta Caim de novo. Onde está seu irmão? E a resposta de Caim é terrível, né? Não sei. Por acaso eu sou babá do meu irmão? É muito forte. A análise que vimos até comenta que essa forma de diálogo direto, Deus falando assim, talvez indique que naqueles tempos a interação era mais visível, mais tangível. Pode ser. A consequência para Caim é ser amaldiçoado ainda mais. Expulso, vira um andarilho, ele tem medo de ser morto, mas Deus coloca um sinal nele para protegê-lo. E ele vai para a terra de Nod. E lá ele funda a primeira cidade que a Bíblia menciona, Enoque. O vídeo que a gente viu associa essa cidade fundada por Caim a um afastamento de Deus, talvez. Uma tentativa de autossuficiência. E a linhagem de Caim, que é descrita rapidinho, mostra problemas aumentando. Lameque, um descendente, pega 2 esposas, a primeira poligamia e ainda se gaba de ser violento, mais vingativo que o próprio Caim. Um contraste total com a ordem inicial. Mas o capítulo 4 não acaba só nisso. Tem uma luz no fim do túnel. Adão e Eva têm outro filho, Sete. O nome significa substituto. Sim, porque Deus o deu no lugar de Abel que Caim matou. E tem um detalhe importante no finalzinho do capítulo, quando nasce Enos, filho de Sete. Ah, sim. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Exato, a análise que a gente viu interpreta isso como um marco, um retorno à adoração, à busca por Deus através dessa linhagem de Sete, uma esperança renascendo. E Gênesis 5 vai justamente traçar essa linhagem. De Adão, passando por Sete, até Noé. E o que chama atenção logo de cara são as idades, né? São idades muito longas. Adão vive 930 anos, Sete 912, Matusalém, o recorde, 969 anos. É impressionante. A análise em vídeo conecta isso com aquela ideia de uma terra jovem, sabe? E talvez condições ambientais antes do dilúvio que fossem muito diferentes, permitindo essa longevidade toda. É uma das interpretações ligadas à cronologia bíblica dessa fonte. Uhum. E o capítulo tem uma estrutura bem repetitiva, né? Fulano viveu X anos, gerou Cicrano. Viveu mais Y anos, gerou outros filhos. Morreu com Z anos. E esse E morreu no final de quase todos. É um eco constante da consequência do pecado, lá de Gênesis 3. A morte entrou no mundo, mas tem uma exceção. Sim, Enoque. É a quebra no padrão. O texto diz que ele gerou Matusalém e depois andou com Deus por 300 anos. E em vez de E morreu, Diz que ele já não era porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Ele não passou pela morte como os outros. Foi transladado. Uma figura muito especial. sim, um sinal de esperança, de comunhão íntima com Deus, mesmo naquele mundo já marcado pela queda. Exato. A genealogia segue até Lameque, pai de Noé. Esse Lameque vive 777 anos e aí chega em Noé. E o nome de Noé já vem com uma expectativa. O pai dele diz: "Este nos consolará do trabalho doloroso nesta terra que o Senhor amaldiçoou." Sim, Gênesis 5:29. Uma esperança de alívio, de mudança ligada a Noé. E o capítulo termina com Noé tendo 500 anos e gerando seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 5:32. Deixando tudo preparado para o próximo grande evento da narrativa bíblica, a história do dilúvio. Nossa, que jornada intensa por esses 5 primeiros capítulos, hein?
Da criação do universo à complexidade das primeiras famílias. Passando pela queda, as consequências, as longas vidas, as duas linhagens, Caim e Sete, até chegar em Noé. É incrível como está tudo concentrado ali, né? Tantos temas fundamentais. Origem, propósito, imagem de Deus, liberdade, responsabilidade. As consequências das nossas escolhas, a fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo aquela promessa que não some, né? A esperança que continua, especialmente na linha de Sete. E fica a reflexão, então. A gente viu essas narrativas de origem, essas escolhas com consequências enormes, e vimos também interpretações que tentam ligar isso tudo aos nossos dias. Uhum. Pensando nisso tudo, qual elemento desses capítulos de Gênesis parece que ainda fala mais alto hoje? Ou qual pergunta que eles levantam sobre nós, sobre nosso propósito, que continua sendo a mais, a mais desafiadora para a gente pensar no mundo atual? Boa pergunta. Fica aí para a gente continuar mastigando, né? Muita coisa para refletir ainda.